repetir aqui a figura, repetir o enunciado, a gente partiu dessa figura aqui, né? A gente fez nossas constituições juntos e chegamos nessa figura aí. Beleza. Então, olha só. Primeira coisa aqui dentro desse triângulo menor, eu tenho x, y e z. Isso não me ajuda em nada no momento, né? Porque eu tenho três letras para achar e não funciona. Eu quero achar o x, mas eu preciso ter informações para eu poder usar. Então, vamos olhar o triângulo ABD, o triângulo grandão. No triângulo ABD, eu sei que isso aqui é ABD, tá? Eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Quem são os ângulos internos dele? Ó, 70 mais 30 mais y, é um ângulo interno aqui, ó, mais 30 mais z. Beleza? É outro ângulo interno aqui. Então, ó, 70 mais 30 mais y mais 30 mais z igual a 180 graus. Beleza? Então, olha só. 70 mais 30, 100. 100 mais 30, 130. Então, y mais z, repito, porque eu não sei quanto que eles valem, deixo aqui eles indicados, mais 130 graus igual a 180 graus. Se eu passar o 130 para lá, negativo, né? 180 menos 130, que é justamente 50 graus. Então, olha só. Eu achei que o valor de y mais z é 50 graus. Só que eu sei quanto vale y e z? Não, e eu nem quero saber, não preciso. Por quê? Uma vez que eu tenho o somatório de y mais z, eu acho x. Porque agora isso aqui é outro triângulo e a soma desses ângulos internos vai ser 180 graus também. Olha só, guarda essa informação aqui em azul. E agora eu vou para o triângulo CBD. Eu tenho que x mais y mais z, que são os ângulos internos, são iguais a 180 graus. Mas quem é y mais z que a gente achou? Y mais z é 50. Então, substituo o y mais z por 50. Então, x mais 50 é 180 graus. X vai ser 180 menos 50. X vai ser 180 graus. Viu? Não precisei achar o y e o z. Tá? E, na verdade, nem dá muito para a gente achar y e z aqui. A gente precisaria ter mais informações. Caso o problema fosse de achar y e z, o problema forneceria mais informações. Como ele queria esse ângulo x, tá aí, achamos a resposta. Acabou. Beleza? Agora a classificação quanto aos ângulos, né? A gente já visto quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno. Agora vamos ver quanto aos ângulos. Bom, o triângulo quanto aos ângulos pode ser retângulo, ou seja, um dos ângulos internos dele vai ser 90 e os outros dois vão ser menores que 90. Por que um triângulo não pode ter dois ângulos retângulos dentro? Por quê? O ângulo reto, dois ângulos retângulos não, né? Dois ângulos retos dentro dele, perdão. Por quê? O ângulo reto vale 90 graus. Se ele tiver dois ângulos retos, um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos, né? Se ele tiver dois ângulos retos, ele já vai ter, ó, 90 mais 90. 90 mais 90 já dá 180 graus. Então, ele teria que, se isso fosse possível, um triângulo com dois ângulos retos dentro, né? Seria 90, 90, para o somatório todo dos 3 ângulos dar 180, o terceiro ângulo teria que ser 0. Isso não é possível, né? Se o ângulo é 0, ele não tem abertura, né? Lembra lá daquela imagem da aula 4 também. Um ângulo 0 é um ângulo sem abertura. E um ângulo sem abertura você não consegue fazer um triângulo, né? Desafio vocês a fazerem um triângulo com dois ângulos retos e um ângulo 0. Vai ser impossível, tá? Então, se ele já tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo, os outros dois são agudos, são menores que 90, para fazer sentido, tá? Temos também o triângulo acutângulo, em que todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90, mas nós temos também o obtusângulo, em que um dos ângulos é obtuso, ou seja, ele é maior que 90, mas menor que 180, e os outros dois vão ser agudos, vão ser menores que 90. Mais uma vez também, é impossível criar um triângulo com ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. O ângulo raso é aquele totalmente aberto, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser justamente 180 graus. Se um dos ângulos dele já for 180 graus, os outros dois vão ter que ser 0, e isso é impossível. Então, olha aqui, um exemplo de triângulo retângulo, ó. O quadradinho aqui é onde é o ângulo reto, né? Os outros dois agudos, menores que 90. Um triângulo acutângulo, ó, os 3 ângulos são menores que 90. E um obtusângulo. Um dos ângulos é obtuso e os outros dois agudos. Beleza? Bom, estamos terminando. Vamos lá. Agora a gente vai ver a condição de existência de um triângulo. Por que existe essa condição de existência? Porque eu não posso simplesmente sair, sei lá, chutando valores para lado, para ângulo, e sair dizendo que é um triângulo. Como a gente viu, a gente tem que obedecer algumas regrinhas. Tipo, se um triângulo for retângulo, ou seja, se ele tiver um ângulo reto, os outros dois têm que ser agudos. Por quê? Não faz sentido eu falar que, sei lá, um ângulo dele é 90, o outro é 100 e pouco, e o outro é 100 e pouco. Isso já dá muito mais que 180. E isso não é possível. Então, vamos analisar aqui
como é que a gente faz para poder dizer se um triângulo existe ou não com medidas que o programa fornecer para a gente? Bom, para a gente construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Meu Deus. Pânico, terror, caos. Não, calma. É a explicação grande, mas parece bizarro, parece difícil, mas vamos com calma. Eu vou explicar para vocês e vai fazer sentido, tá? Primeira coisa, o que é valor absoluto? Porque se a gente for acompanhando passo a passo, a gente consegue identificar as coisas. Tá, para construir um triângulo, então quero construir um triângulo. É necessário que a medida de qualquer um dos lados, tá? Então eu vou pegar um lado. Ele tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Tá, beleza. Então se eu escolher um lado, vou pegar a soma dos outros dois. Isso eu consigo identificar. Tá, e isso tem que ser esse lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Beleza. Só que ele tem que ser maior que o valor absoluto da diferença entre os outros dois. Só que o que é valor absoluto? É a única coisa que poderia, sei lá, causar uma confusão aqui. Então, olha só. Antes da gente entrar na condição de existência de um triângulo propriamente dita, a gente vai ver o que é esse valor absoluto, tá? Então, ó, antes da gente analisar melhor essa condição de existência, vamos a uma rápida explicação sobre o valor absoluto. Módulo ou valor absoluto, posso chamar tanto de um jeito quanto do outro, tá? De um número, é a distância desse número à origem, ou seja, é a distância dele ao zero, na reta numérica, tá? Isso aqui é um zero, não um O não, tá? Então, olha só, o módulo de um número ou expressão vai ser sempre um valor positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Quando eu estou falando de distância, estou falando de lado, não existe um triângulo com lado negativo, tá? Da mesma forma que eu falo para você, sei lá, qual a distância de um tal ponto a tal ponto. Você não vai falar menos 2 metros, vai falar 2 metros, tá bom? Mas olha só, vamos ver melhor o que é isso. Olha só, antes da gente analisar o módulo de expressões e tal, vamos ver o módulo de números. E eu disse para vocês aqui que o módulo é o quê? A distância do número à origem, tá? Vamos ver melhor isso. Olha só, vai fazer sentido, não desistam, não pirem, não é tão difícil assim. Eu sei que é complicado, é uma coisa abstrata, mas vamos com calma, tá? Relê, escreve, acompanha direitinho que vai dar tudo certo, tá? Então, olha só, qual é o valor absoluto de 3 e de menos 3? Então, na verdade, eu estou querendo o módulo ou o valor absoluto de 3 e menos 3. E como eu disse aqui, é a distância dele para o zero, não é? Então, olha só, desenhe uma reta numérica aqui. Para a direita, os números crescem, para a esquerda, os números decrescem, né? Então, beleza. Eu estou perguntando qual é o módulo ou valor absoluto de 3 e de menos 3. Então, olha só, aqui está o 3 marcado, não está? Qual é o valor absoluto de 3? Qual é o módulo? Ou seja, qual a distância do 3 para o zero? Bom, para eu sair do 3 para o zero ou do 0 para o 3, eu ando 3 casas, né? Então, a distância do 0 para o 3 ou do 3 para o 0, ou seja, o módulo ou o valor absoluto do 3, é justamente 3. Só que olha só, módulo a gente representa com essas duas barrinhas aqui verticais, tá? O número entre essas duas barrinhas verticais, eu estou dizendo que é o módulo valor absoluto, ou seja, um módulo de 3 é 3. É a distância, né? Agora ele perguntou o módulo de menos 3. Bom, aqui eu tenho menos 3. E, assim, qual a distância do menos 3 para o zero? Vocês vão falar, menos 3. Não, a distância é uma coisa positiva. Quantas casas eu ando do 0 para o menos 3? São 3 também, não é? Tanto do 0 para o 3 quanto do 0 para o menos 3, eu ando 3 casas, né? Então, o módulo de menos 3 também é 3. Ou seja, como eu disse, ó, vai ser sempre um valor positivo e a distância daquele número para o zero, para a origem, tá? Então, olha só, o módulo de 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3. Ou seja, o módulo de números opostos é igual. O módulo de 4 é 4, o módulo de menos 4 é 4. O módulo de 89 é 89, o módulo de menos 89 é 89. A gente pode brincar de falar quaisquer números, tá? Só que olha só, agora eu vou perguntar para vocês, qual o módulo da expressão menos 5 mais 3? Ai, meu Deus, pânico, dor, sofrimento. Não, calma, olha só, é uma expressão, não é? Vamos ver. Olha só, redesenha a nossa reta numérica e está perguntando qual é o módulo da expressão menos 5 mais 3. Tá, primeira coisa, menos 5 mais 3 é, na verdade, menos 2, né? Porque, olha só, menos 5 mais 3, o menos 5, tipo, o módulo dele é maior, né? Então, o sinal no final vai ser negativo, né? O valor absoluto de 5, do menos 5 é 5, o valor absoluto do 3 é 3. Então, essa conta aqui dá um resultado negativo, né? Então, menos 5 mais 3 é menos 2. Então, na verdade, eu estou perguntando para vocês, ao invés de falar qual o módulo ou valor absoluto dessa expressão aqui, eu estou perguntando qual o módulo ou valor absoluto de menos 2. Ou seja, menos 5 mais 3 é menos 2, então nós queremos encontrar o módulo de menos 2, ou seja, sua distância à origem, tá?
Então, qual a distância do menos 2 para o zero? São duas casas, né? Do menos 2 para o zero eu ando duas casas, da mesma forma do zero para o menos 2 eu ando duas casas. Então, na verdade, o módulo de menos 5 mais 3 é o módulo de menos 2, que é 2. Tá? Agora a gente vai ver isso aplicado na condição de existência do triângulo, uma vez que vocês já viram o que é módulo e não tem mais medo dele. Beleza? Então tá, reescrevi aqui. Bom, é aquela coisa que a gente tinha escrito, tá? Antes, então, mas eu vou reler. Então, para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas dos lados, né? Ou seja, em um triângulo qualquer de lados A, B e C, não sei, chame de A, B, C, para que seja possível ele existir, nós devemos ter, ó, o A, peguei o A, né? Escolhi um lado. Então ele tem que ser maior, ó. Ele tem que ser maior que os outros dois lados, um menos o outro, em módulo, tanto faz ser B menos C ou C menos B, por quê? A gente viu que o módulo de uma coisa negativa vai ser sempre positiva, então mesmo que essa conta aqui dê algo positivo ou algo negativo, o valor no final vai ser positivo, então tanto faz. Então olha só, eu vou ter que esse A, um lado que eu escolhi, ele vai ter que ser maior que os outros dois lados diminuídos em módulo, e ele vai ter que ser menor que esses dois lados somados, tá? Ah, mas por que aqui eu não ponho um módulo, Pedro? Porque eu estou somando uma coisa com a outra, né? E eu não tenho lado negativo. Se eu somar uma coisa com a outra, duas coisas positivas, eu vou ter sempre algo positivo. Aqui também eu não estou pegando um lado negativo, mas quando tem esse menos, eu estou pegando um lado e pegando o valor negativo dele, beleza? Por quê? Esse um lado que eu escolher, ele tem que ser menor que a soma dos outros lados e tem que ser maior que a diferença dos outros lados. Só que se essa diferença der negativa, tem lá um módulo para garantir que vai ficar algo positivo no final. Então, olha só. Peguei o A, ele tem que ser menor que B mais C e maior que o módulo de B menos C, tá? Por que eu estou falando menor para cá e maior para cá? Porque, olha só, esses símbolozinhos, sempre o lado que está aberto é o maior valor, né? Que está aqui, é o número ou letra de maior valor. Então, olha só, se está abertinho para cá, como é que a gente lê? O módulo de B menos C é menor que A, que é menor que B mais C. Então, o B mais C é o maior de todos. O B mais C é maior que o A, que é maior que o módulo de B menos C, tá? Então, agora eu fixei o B. Agora eu vou ter A menos C em módulo e aqui A mais C. Agora eu peguei o C. Aqui eu vou ter A menos B em módulo e A mais B, tá? Assim, com letra, parece muito abstrato, muito louco. Mas vamos ver com número como é que funciona, tá? Então, olha só. Como é que o exercício, como é que isso aparece? Ele vai dar 3 medidas pra gente e vai perguntar: é possível criar um triângulo? Você, obviamente, não vai pegar uma régua e falar, calma aí, 2, 4 e 8. Vou desenhar aqui, ó. 2, 4... Não, você não vai fazer isso. Você vai usar as condições de existência do triângulo. Beleza? Nós temos os três lados. Vamos usar essa regrinha aqui. Então, olha só. Vamos ver se é possível segundo as condições de existência, tá? Então, nesse caso, eu escolhi um lado para fixar. Quando eu comecei fixando 2, comecei botando 2 no meio. Então, tá. Se eu escolhi o 2, botei esse 2 aqui no meio, ele tem que ser menor que os outros dois somados, mas ele tem que ser maior que os outros dois diminuídos, só que em módulo. Então, olha só, eu botei aqui de propósito 4 menos 8 para dar um número negativo e a gente tirar o módulo dele, tá? Então, olha só peguei aqui, ó, o 2 é como se fosse o nosso A, o 4 é como se fosse o nosso B e o 8 é como se fosse o nosso C. Só peguei aqui, ó, e transformei, tá? Segui a mesma regrinha aqui dessa primeira condição, beleza? Então, olha só, módulo de 4 menos 8 tem que ser menor que 2, que tem que ser menor que 4 mais 8. Tá bom. O módulo de 4 menos 8, 4 menos 8 dá menos 4. Então, eu estou pedindo o módulo de menos 4 tem que ser menor que 2, que tem que ser menor que 12, que é o 4 mais 8. Beleza? Só que quanto é o módulo de menos 4? Ou seja, qual a distância do menos 4 para a origem, para o zero? Bom, a gente viu que o do menos 3 é 3. A gente viu que o do... Sim, se eu perguntar o do menos 5 é 5. O do menos 4 vai ser 4. É a distância do menos 4 para o zero, para a origem, tá? Então, tirando aqui o valor absoluto, o módulo eu tenho que 4 é menor que 2, que é menor que 12. Só que olha só, 4 é menor que 2? Não. Então isso aqui é falso, né? 4 menor que 2 é falso. Logo, não é possível construir esse triângulo. É assim que a gente vê. Caso se isso aqui fosse verdadeiro, a gente testaria para os outros dois, tá? Porque para um triângulo ser possível e existir, como a gente vai ver no próximo exercício, as três condições têm que ser satisfeitas. Mas, caso uma só não seja, basta que uma não seja para esse triângulo não ser possível de construir. A gente acabou de ver que 4 não é menor que 2, então basta que uma das desigualdades... Por que a gente chama de desigualdade? Porque não tem um sinal de igual, né? Tem um sinal de menor aqui, então é desigualdade.
Então, basta que uma das desigualdades seja falsa para que se conclua que não se pode construir um triângulo com essas medidas fornecidas, tá? Caso isso aqui fosse verdadeiro, nada me garantiria que eu poderia construir. Eu teria que testar para todos os lados, tá? Todas as combinações possíveis, como a gente vai ver no próximo exercício, tá? Então, olha só. Nosso último exercício para acabar. Repetir aqui a condição de existência de um triângulo, botei nossa receita de bolo. E ele pergunta, é possível desenhar um triângulo com lados medindo 6, 8 e 10? Então, olha só. O 6 vai ser o nosso A, o 8 vai ser o nosso B e o 10 vai ser o nosso C. Então, vamos ver. Primeiro, ó, botei o 6 no meio, que é o nosso A, ele tem que ser menor que o somatório dos outros dois e maior que os outros dois diminuídos em módulo, né? Então, olha só, módulo de 8 menos 10. 8 menos 10 dá menos 2, então eu estou querendo um módulo de menos 2. Quanto que é o módulo de menos 2? 2. Então, tem que 2 menor que 6, que é menor que 18. Isso faz sentido? O 2 é menor que 6, que é menor que 18? Faz, tá certo. Posso dizer que o triângulo existe? Não. Tenho que testar os outros dois. Então, vamos ver. Agora, é o B que vai estar no meio, o nosso 8 que vai estar no meio. Então, o 8 ele tem que ser menor que 6 mais 10 e maior que 6 menos 10 em módulo, tá? Ah, Pedro, poderia botar 10 menos 6? Poderia. 10 menos 6 daria 4. Como a gente vai ver, 6 menos 10 é menos 4. E tanto o módulo de 4 quanto de menos 4 é 4. Então, o módulo de menos 4, perdão, tem que ser menor que 8, que é menor que 16. Módulo de menos 4 é 4, então 4 menor que 8, menor que 16. É verdade? É verdade. Posso dizer que ele existe? Não, tem mais uma condição que tem que ser satisfeita. O C vai estar no meio, né? O 10 vai estar no meio. Então, olha só, o 10 tem que ser menor que 6 mais 8, o somatório, né? E ele tem que ser maior que os outros dois em módulos diminuído. Pode ser 8 menos 6 ou 6 menos 8. 6 menos 8 dá menos 2. Módulo de menos 2 dá 2. E 6 mais 8 dá 14, né? Então, 2 menor que 10 menor que 14. Faz sentido isso? Faz, tá certinho. As três condições foram satisfeitas? Foram. Então, esse triângulo é possível? Sim. Todas as desigualdades são verdadeiras. Logo, é possível construir um triângulo com as medidas fornecidas. Tá bom? Caso apenas uma delas fosse falsa, tá? Não seria possível construir o triângulo sugerido. Recomendo a vocês, no exercício passado, no 4, testar, porque eu só fiz uma, vi que dava falso, não prossegui. Isso no vestibular que vocês vão fazer. O tempo é importante, né? Então, a gente testa uma, deu certo? Testa outra, deu certo? Testa outra. Deu certo também? Triângulo existe. Testa uma, deu certo, testa outra, já não deu? Acabou, não é possível. Testou a primeira, já não deu? Também não é possível. Beleza? Então, essa foi nossa aula de hoje. A lista o monitor Pedro preparou. Tentem fazer. Essa parte de módulo é um pouco mais complicada mesmo, eu sei. É um pouco mais abstrata, ainda mais assim, com essa distância. Então, caso tenha alguma dúvida, por favor, não hesitem em nos procurar. A gente está aqui, sério mesmo, eu já falei isso 500 vezes, vou falar a 501ª. Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Esperamos que estejam tudo bem com vocês, esperamos que todos estejam bem na medida do possível. Continuem se cuidando e logo mesmo a gente vai estar junto, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham conseguido entender. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tchau, tchau.